Shalom Uvracha, amigos da ONG Pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido Yitzhak Hai, que pergunta sobre os sapatos. Por que não se faz shechiano para um sapato? E nosso assunto dos sapatos começa logo de manhã cedinho. Nos Birkot HaShachar, nas bênçãos matinais, uma das bênçãos é She'asa li kol tzarki, que você fez para mim todas as minhas necessidades. E essa é nada mais, nada menos a bênção de agradecimento por termos um sapato. Então, em primeiro lugar, vamos perguntar onde entra o sapato na Torá. Para que a gente precisa de um sapato pela Torá? Quando Moshe Rabbeinu, no acontecimento, no grande fenômeno do arbusto incandescente, Moshe Rabbeinu ouve a revelação divina, nível Keter. Hashem fala para ele: tira os sapatos, porque o lugar onde você se encontra é Terra Santa. Monte Sinai, no meio do deserto do Sinai, perto de Midian, a ponto de um carneirinho conseguir chegar lá sozinho. Mas por causa dessa grande revelação divina que aconteceu naquele instante do arbusto incandescente, e Hashem falou para ele: tira o seu sapato, porque onde você se encontra é Terra Santa. No Beit HaMikdash, em Jerusalém, o Kohen Gadol, a pessoa mais sagrada, tinha 8 roupas. Nessas 8 roupas não tinha nem sapato nem meia. Ele tinha que estar descalço no Beit HaMikdash, porque o Beit HaMikdash é o lugar sagrado. O Kohen normal tinha 4 roupas. Nessas 4 roupas não tinha nem sapato nem meia, porque ele tinha que estar descalço, porque o lugar onde ele estava era um lugar sagrado, o Beit HaMikdash. As pessoas que entravam no Beit HaMikdash tinham que entrar sem sapatos. Naquela época não tinha meias, mas a meia pela Torá não é considerado sapato. Vamos entrar no assunto da meia logo mais. Então, as pessoas que entravam no Beit HaMikdash não podiam entrar de sapatos, porque é um lugar sagrado. Como eles faziam a parte técnica do Beit HaMikdash, onde eles deixavam os sapatos, não me pergunta, mas devia ser muito bem organizado. Em outras palavras, nós vemos que pela Torá, se é em relação à santidade não precisamos de sapatos, muito pelo contrário, não podemos ter sapatos. Então vamos agora para leis de pudor. Chegamos no assunto das meias. Leis de pudor, nossos sábios dizem que uma mulher casada deve cobrir os cabelos. A voz na mulher é como se fosse o próprio lugar coberto. Então ela não deve cantar na frente de homens, mas pode cantar na frente de mulheres, do marido, do filho. Em outras palavras, a Torá determina, nossos sábios explicam que quando Deus fez para o Adão e a Eva túnicas, já está mostrando para a gente que não é o suficiente fazer como eles fizeram. Depois que eles comeram a fruta proibida, misturaram no mundo bem e o mal, aí eles se cobriram com uma folha de uma árvore. Tem discussão qual árvore era essa, e nessa discussão é lançada a hipótese que seja uma figueira. Pode ter sido uma parreira de uva também. Um trigo naquela época tinha o tamanho de um coqueiro, e vai voltar a ser assim na época do Mashiach. Mas o que a gente sabe é que eles cobriram um lugar específico, o que precisava. Hashem deu para eles túnica, quer dizer, Hashem falou para eles: cobre mais, cobre até o cotovelo, cobre até o joelho. Mas pela Torá não precisa, não precisa de meias. Nos países europeus, nosso povo costumou andar de meias. Então uma mulher judia europeia, vamos chamar isso de Ashkenazi, uma mulher Ashkenaziá, ela tem que ir de meias. Mas o que vem a ser essa meia
é o que a gente chamaria hoje de calça leg. A meia não precisa cobrir o pé, ela cobre até o tornozelo, de acordo com nossos motivos religiosos. A meia precisa cobrir até o tornozelo, e você não precisa andar de luvas e não precisa andar de sapatos e nem de meias. Por causa disso, o Beit HaMikdash, que é o lugar mais sagrado, você tinha que tirar os sapatos para entrar lá. Se você viesse da Europa para o Beit HaMikdash e você costumou andar de meias também, na Europa você vê os Hassidim da Europa, que eles têm essas meias compridas até o joelho. Então, mesmo esses que vão de meia, pela Halachá, não precisaria cobrir os próprios pés. Tem que cobrir até o tornozelo. Então, como pode ser que de manhã, na hora que eu acordo, a coisa mais importante, que Hashem fez para mim todas as minhas necessidades, todas. E eu estou falando a brachá, agradecendo pelo sapato. Aonde entra o sapato na Torá novamente? Não é por motivo de santidade e não é por motivo de pudor. Você chega em casa, tira o sapato, tira a meia, senta no chão com as crianças, vai brincar com as crianças, você volta a ser criança. Dentro de casa, você não precisa de sapato, não precisa de meia. Pela Torá você está 100%. Você fez um kiddush no Shabbat, você estava descalço, não tem problema, você está dentro da sua casa. Então, aonde vai ser tão necessário o sapato, a ponto de você falar na brachá, Shasali Kol Tzorki, você fez para mim, você supriu para mim todas as minhas necessidades. Então, vamos fazer uma experiência. Você dá para alguém uma folha de papel sulfite em branco e fala para ele, escreve aqui todas as suas necessidades. Uma pessoa que ele tem um carro blindado, um motorista, ele mora num bairro aristocrático e ele está viajando, ele está passando, ele está dentro do carro blindado dele, olhando para a paisagem do lado de fora, e ele vê uma pessoa pobre de bicicleta indo em direção a um bairro pobre. Os dois cruzam olhares, cada um fica com inveja do outro. Esse ricaço fica com inveja, fala, queria eu estar livre assim, poder andar na rua sem ter medo de ser assaltado. O pobre está com inveja, ele diz que queria eu estar dentro daquele carro blindado com o chofer e indo para o bairro nobre. Então, se alguém tiver que escrever tudo que ele necessita, qualquer pessoa vai escrever mais de 10 coisas. Então, novamente, se o sapato não é necessário para entrar no Beit HaMikdash, muito pelo contrário, a pessoa mais sagrada, Kohen Gadol no Beit HaMikdash, está lá descalço, é proibido para ele colocar sapato. Se o sapato não é necessário por motivos de pudor, você pode ficar dentro de casa descalço. Então, por que na hora que a gente sai na rua, a gente tem que colocar os sapatos? Então, imagina, já de acordo com a halachá, o sapato não é obrigado a cobrir o pé. Então, uma mulher no Crown Heights, isso eu vi isso, interessante. Nunca estive na Indonésia, mas estive no Congresso Rabínico Internacional e eu vi no Crown Heights, que é um bairro judeu religioso, no Brooklyn, New York, mulheres com a calça leg e sandália havaiana. Alahicamente falando, não tem problema nenhum, porque não precisa colocar luvas, não precisa cobrir os pés. E aí você pergunta, será que o fato de ela estar de sandália havaiana, isso é considerado um sapato? E aí vamos nos aprofundar no assunto do sapato. Na época da Torá, a gente pode deduzir que os sapatos eles eram mais parecidos com as nossas sandalinhas de hoje. Inclusive agora
o presidente de Israel foi visitar os Emirados Árabes e recebeu ele, o sultão do Abu Dhabi, recebeu o presidente de Israel, o sultão estava com sandalinhas, quer dizer, o rei. E hoje, quando a gente estuda Alahá, que você tem que rezar como se você estivesse vestido, como se você estivesse na frente de um rei, e está lá o presidente, você não tem que estar vestido como se você estivesse na frente de um presidente, mas sim como se você estivesse na frente de um rei. E está lá o presidente de Israel de sapato e meia, e o rei está de sandalinha com uma tirinha. Então a gente entende que esse rei, ele é uma pessoa daquela região, desde a época da Gemara. Os árabes da Península Arábica, eles chegaram em Israel logo após a época da Gemara. A Gemara terminou de ser escrita no ano 450, eles chegaram lá no ano 600, mas todo mundo concorda que aqueles árabes são pessoas da região. Enquanto que o presidente de Israel, ele vai vestido à moda europeia, tipo sapato e meia, coisa de europeus. No Oriente se usava essas sandalinhas. Então, entrando no assunto das sandalinhas, olha, não basta para ficar olhando para a sandalinha do sultão, mas a sandalinha do sultão não era de plástico, não era uma sandália havaiana, era uma sandália de couro. Por quê? Você pega os materiais da época antiga. Na época antiga, você tinha o couro, que é um material mais forte. Você tinha o linho e a lã, que são materiais mais fracos. O sapato precisa ser mais forte. O linho e a lã não são adequados para fazer um sapato, porque eles vão se desgastar mais rapidamente. Então, o que é considerado sapato pela Torá é um sapato de couro. Uma coisa forte. Então, aí, de acordo com a época, de acordo com as roupas da época, provavelmente, por causa do clima, provavelmente a gente usava na época da Gemara as mesmas sandalinhas que o sultão do Abu Dhabi. Mas você vai ver que no dia do Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, a gente não pode usar sapato. Então nem essas sandalinhas que a parte de cima fica exposta, mas ela só cobre de verdade a parte de baixo, ela só nos separa da terra, nem essa sandalinha você usa no Yom Kippur, e nem essa sandalinha você usa no Bet HaMikdash, e nem essa sandalinha Moshe Rabbeinu poderia estar usando quando aconteceu a revelação do arbusto incandescente. Então, então voltamos para a nossa pergunta. A gente faz uma brachá para usar o sapato. Então o sapato é uma obrigação. E se o sapato não é necessário no Yom Kippur, não é necessário no Bet HaMikdash, não é necessário quando tem santidade, não é necessário por motivos de pudor, dentro de casa você pode estar descalço. Então, por que a gente faz essa brachá para colocar o sapato? A gente está demonstrando que o sapato é uma obrigação. E não só a gente agradece a Hashem por nos fazer todas as nossas necessidades. Quer dizer que eu fiz a listinha lá de tudo que eu preciso e entreguei a listinha para Hashem, recebi um sapato de presente. Então agora vamos à resposta. Essa era a pergunta. Não se confunda, perguntas à parte, respostas à parte. E a resposta é assim: quando o primeiro homem, a primeira mulher, eles comeram fruta proibida, era um ato material que essa transgressão não era só desobedecer, ela estava vinculada estava sincronizada com um assunto espiritual que é chamado de Klipat Noga. É como uma criança que vai enfiar um ferro na tomada 220, a mãe dá um berro, fala: não enfie esse ferro na tomada 220. Pode colocar o ferro numa maçã, numa pera, mas nunca coloque esse ferro numa tomada 220. A criança vai falar: olha, minha mãe quer que eu obedeça a ela.
A sua mãe está pouco importada que você obedeça a ela, ela está mais importada que você continue vivo, que você não enfie esse ferro na tomada 220 para você continuar vivo. Então aquela transgressão do Prietzadat, da fruta da árvore do conhecimento, não era uma desobediência a uma ordem divina, tinha lá uma sincronização com a Klipat Noga. O Adam Arishon, ele comeu aquela fruta, é como se ele tivesse enfiado o ferro na tomada da Klipat Noga e bom, deu lá o curto-circuito espiritual, o mundo caiu ao nível de Klipat Noga, e aí Hashem começa a revelar para eles tudo o que aconteceu. Fala, olha, a terra está amaldiçoada por causa de você. Tá vendo? Você fez essa transgressão, é causa e consequência. E a consequência disso é que a terra está amaldiçoada por causa de você, ou seja, espiritualmente falando. E materialmente falando, sendo que a terra já está espiritualmente amaldiçoada, então ela materialmente já começa a tirar amebas e espinhos e tudo que é coisa ruim, ervas daninhas de todos os tipos, a ponto de que a pessoa que vai descalça na terra pode pegar também muitas doenças. Mas o principal não é isso. Você pode tomar muitas vitaminas, ter uma imunidade muito boa para não pegar nenhuma doença e ter uma pele de elefante, pisar no espinho, quebrar o espinho, e mesmo assim você está exposto a essa maldição espiritual que a terra foi amaldiçoada. Então por isso aí entra o nosso assunto. O sapato, não importa que é uma sandalinha que todo mundo está vendo o seu pé, ela não tá ocultando o seu pé, mas o que ela está fazendo, ela está te protegendo, ela está te separando da terra, ela tá fazendo com que você não fique sincronizado à terra, que por causa da transgressão do primeiro homem, ela se tornou uma revelação da Klipat Noga, ela se tornou amaldiçoada. Então o sapato, ele está separando entre nós e a terra. Ele está te fazendo, ele está te protegendo para você não receber os maus fluidos da terra, vamos dizer assim, uma linguagem bem... Ou seja, o sapato é a sua proteção contra a má sincronização com a terra. E por causa disso, se você está numa terra santa, como na hora que Hashem se revelou na ocasião do arbusto incandescente, então Hashem falou para Moshe, tira os sapatos. Lá não precisava dessa proteção, porque aquela terra já não estava sincronizada naquela hora com coisa ruim. Então vamos lá, para o outro lado agora. Então por que Hashem pediu para ele tirar os sapatos? Podia deixar ele com os sapatos. E vamos mais para frente. No caso de Josué, o anjo falou para ele tirar um sapato. No caso de Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele tirar os dois sapatos. E aí a gente vai para o Arizal, assuntos cabalísticos. Na hora que a gente falou para Moshe, olha, essa terra aqui é terra santa, não quero que você tenha agora uma apsaca, um efsek, uma interrupção entre você e a terra santa. Por quê? Porque Hashem tinha que repassar para ele tinha que incorporar agora um assunto. Diz o Arizal, Hashem está dizendo para ele agora dessa maneira, na hora que você tira o seu sapato, você pode colocar o pé na terra, quer dizer que a terra aqui não está amaldiçoada, ou seja, o comportamento divino com você vai ser 100% sobrenatural. Vocês vão sair do Egito sem guerra, sem revolução, sem golpe de Estado,
sem dissidentes presos, sem torturas. Vocês simplesmente vão sair de lá de maneira sobrenatural. Então, para trazer essa sincronização, tira os sapatos, coloca o pé no chão. Esse chão é sagrado. Você está trazendo esse comportamento divino sobrenatural para esse mundo aqui embaixo. Diz Arizal, esse é o motivo que Hashem pediu para Moshe tirar os sapatos. Poderia deixar ele com sapatos, o que importa? Pediu para ele tirar por causa disso, para fazer essa sincronização do sobrenatural que Hashem comunicou para ele. Vai para o Egito, tira o povo de lá. Isso vai ser de maneira 100% sobrenatural. Vocês não vão precisar participar em nada. Ou seja, até a única revolução que teve lá, os próprios egípcios, os primogênitos do Egito lutaram contra o exército. A gente não participou de nada. Saímos do Egito na hora que a gente quis rezar para acontecer um milagre na abertura do Mar Vermelho. Hashem falou para Moshe, não reza, vai em frente. Ou seja, 100% sobrenatural, a gente não precisou lá nem rezar. Continuação, com Josué já foi 50% sobrenatural. O anjo falou para ele, tira um sapato só. Sincroniza agora que só vai ter 50% de ajuda divina sobrenatural. Ou seja, as muralhas de Jericó, elas afundaram. As muralhas de Jericó eram quadradas. Não tinha como derrubar uma muralha dessas. Sendo que ela era quadrada, se você derrubasse ela, ela continuava em pé. Então, aconteceu um milagre, as muralhas afundaram. E a outra parte a gente fez, de entrar na cidade e fazer uma guerra contra eles. No caso do Beit HaMikdash, é um lugar sagrado. Então, novamente, você tem que estar sincronizado com o lugar sagrado. Você tem que colocar o pé no chão no lugar sagrado. Você tem que estar vinculado ao lugar sagrado. Então vamos em frente. No Yom Kippur é um dia sagrado. Yom Kippur já o mundo inteiro fica Terra Santa. Então você não pode ir de sapatos. Não pode se separar da terra. Você tem que estar com o pé no chão. Tem que trazer a santidade do Yom Kippur para baixo. Agora, num dia normal e num lugar normal, aí ao contrário, a maldição da terra sobe para nós. E o sapato nos protege disso, nos separa da terra. Faz uma interrupção entre nós e a terra, entre essa sincronização espiritual negativa e nós. Então, em frente. Por que a gente não vai falar um shechiano, então, para um sapato, quando a gente recebe um sapato? Então a gente vê que não precisamos do sapato dentro de casa. Não precisamos do sapato no Beit HaMikdash. Não precisamos do sapato no Yom Kippur. Ele vem nos proteger. Ele não é uma roupa. Ele é uma interrupção entre a terra e nós. Então, o que sobrou disso? Não vou falar um shechiano, porque o sapato está numa segunda categoria. E essa segunda categoria, sendo que também esse sapato, aí vai ter um acréscimo agora. O sapato da Torá é um sapato de couro. Então a gente vai matar um animal para fazer o sapato. Então a gente vai falar shechiano para quê? Quer dizer, não tem uma necessidade por ele não ser uma roupa. Se fosse uma roupa, a gente precisaria usar em casa também por motivo de tzniut. E se fosse uma roupa, a gente teria que usar no Beit HaMikdash também por motivo de pudor. Imagina, você entra no Beit HaMikdash, a sinagoga mais sagrada do mundo, e lá você entra descalço. Então, se fosse roupa, se sapato fosse roupa, você teria que colocar o sapato no Beit HaMikdash. Então, roupa ele não é. A gente não vai falar um shechiano para colocar o sapato. O que sobrou nele é o fato dele ser feito de couro. Então, o sapato pela Torá não é um tênis, não é uma havaiana, é um sapato, uma sandalinha de couro, um sapato de couro. E para ter o couro você tem que matar o animal.
Então não vou falar Shechianu agora, a única coisa que sobrou dele foi isso, quer dizer, o animal morreu para que eu tenha um sapato, então não vou falar Shechianu para isso. Mas agora o ponto principal, então por que a gente fala Shasali Kol Tzarki, que você fez para mim toda a minha necessidade? Então vamos voltar para o assunto do rico que está andando com o motorista dele, está sentado no banco de trás, atravessando um lugar pobre, o motorista lá, o chofer está dirigindo, o carro é blindado, e esse rico está vendo as crianças pobres brincando na rua. Ele está com aquela inveja, fala, uau, eu queria ser uma criança dessas, está brincando na rua. Agora a criança pobre que está ouvindo esse carro do rico passar está falando, uau, eu queria estar num carrão desses indo para minha casa com piscina. Então Hashem dá para cada um da mesma maneira que um sapato. Se você coloca um sapato maior do que o seu número, você escorrega com ele. Se você coloca um sapato menor do que o seu número, você se machuca com ele. Então, Shasali Kol Tzarki, que você fez todas as minhas necessidades, quer dizer assim que o sapato vem mostrar para a gente que da mesma maneira que o sapato tem que ser feito, de acordo com o nosso número, certinho o que a gente precisa, não mais do que o que a gente precisa para não escorregar, não menos do que o que a gente precisa para não doer. Mas o sapato tem que ser do nosso número, da mesma maneira, tudo que a gente fez. E a última coisa foi o sapato, mas o fato de o sapato ter sido feito adequado para nós, no nosso número, isso vem te mostrar que tudo que a gente fez antes também fez adequado para você, para o seu número. Na hora que você vai crescendo, o número aumenta, a gente já te dá mais coisas. Então, esse é o detalhe, isso que a gente agradece. A gente fala para o Hashem, olha, eu agradeço por tudo, até pelo sapato, porque você fez você supriu todas as minhas necessidades. Você deu para mim tudo que eu preciso na medida correta. Então, se eu estou no banco de trás do carro com o chofer, é porque esse é o meu número, esse é o meu tamanho, esse que eu preciso. Se eu estou brincando na rua, e não tenho chofer, não tenho carro blindado, não tenho medo de ser sequestrado, é porque essa é a minha medida, isso que eu preciso. Ou seja, eu agradeço a Hashem por ter me dado todas as minhas necessidades na medida do meu sapato, quer dizer, do tamanho que eu preciso, e não mais do que isso para me não escorregar, e não menos do que isso para não me doer. Por isso que na hora que eu coloco o sapato, eu já terminei de me vestir, a última coisa que faltou foi o sapato, que ele vai me proteger da maldição da terra. Aí eu falo para Hashem, olha, você me deu tudo que eu preciso. Inclusive, a minha proteção, você me deu tudo isso do tamanho que eu preciso, na minha medida certa. Atzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom, muita alegria.